Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Senhor e Senhora Rocco. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Rocco, o Senhor Rocco. E eu quero agradecer muito você por ter clicado nesse vídeo. Meu muito obrigado. Pessoal, eu estava gravando um vídeo sobre a boca fala do que o coração está cheio e vi um texto em Lucas que me chamou a atenção. Eu vou colocar o card, né, desse vídeo, né? Da boca fala que o coração está cheio para você poder assistir, quem não assistiu. E me chamou muita atenção esse texto e eu queria falar um pouco dele com você aqui no canal neste momento. Então, vamos nessa? Vamos lá. O texto está em Lucas 16, a partir do verso 16. Então, vamos ler. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. Agora a gente vai fazer um recorte aí, que foi o que me chamou a atenção. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei um menor traço. Pois bem, pessoal, para iniciar esse vídeo, vou falar um pouquinho da minha história. Eu participei de igrejas evangélicas durante muitos anos, né? Para ser mais exato, a partir dos 7 anos de idade, quando minha mãe me levou na Igreja Batista, né? Lá eu conheci Jesus, lá eu me converti, mas, claro, muito jovem, né? Ainda era muito jovem. Mas por que eu fui lá atrás, quando eu tinha 7 anos? Eu fiquei muito tempo depois na igreja. Depois eu saí, né, muito jovem, voltei a outra denominação e ali fiquei um bom tempo também. Ao todo, eu acredito que eu tenha ficado em instituições durante uns 20 anos. E eu sempre vi sobre esse texto de Lucas 16 ser pregado com uma ótica. E, mais uma vez, pessoal, o que eu vou falar aqui agora, eu não estou dizendo que o que eu estou falando é certo e o que eles falavam é errado. Não. Eu só estou colocando para você uma nova ótica, um outro prisma, para você poder analisar na sua casa aí e ver o que cabe melhor para você, tá? Certo ou errado, nenhum de nós temos essa incumbência, né? Não é uma prerrogativa nossa dizer o que é certo ou errado, apesar de que algumas pessoas não concordam com isso, ficam bravas, mas né, tem coisa que tem que fazer mais sentido, eu estudei 2 bilhões de anos sobre a Bíblia e tal, e enfim, a gente sabe que quando o aspecto e o assunto principal é Deus, fica muito complexo para qualquer um de nós, meros humanos, por mais que a gente estude, fica muito complexo a gente querer dar qualquer veredito de um texto, sendo que a gente não tem essa prerrogativa. Então, desculpe, quem não concorda, é a minha opinião. Então, acho que todos nós temos o direito de ler e entender aquilo que é o que está dentro do nosso coração. É lógico, né? A gente sabe que existem heresias, né? Existem coisas muito distorcidas. Aí a gente pode entrar em um outro tema. Mas o que eu digo aqui é que você tem que ter sempre uma ou outra ótica de um mesmo texto. Você precisa se aprofundar, né? E o que nós estamos fazendo aqui é basicamente isso. A gente está lendo a Bíblia juntos e vamos debater. Eu tenho esta ótica agora e quero passar para você, mas vivi muito tempo achando a outra. E aí eu quero saber a sua opinião, tá? Certo ou errado? Não está em discussão aqui. Beleza? Dito isso, então, pessoal, vamos lá. É fato que Jesus, conversando com os fariseus aqui nesse texto, e eu quero até que eu vou colocar mais uma vez na tela para você ver aí, é fato que Lucas 16, você vê que Jesus vem conversando com eles, inclusive tem momentos que ele parece que ele sai do assunto. Parece que ele sai do assunto, porque você vê logo depois do texto que eu vou colocar em questão já, do versículo 17, no 18 ele fala sobre o divórcio. E aí no 19 ele vai contar aquela parábola do homem rico, lembra? E um mendigo chamado Lázaro, o homem rico, É uma parábola muito boa também, muito bacana. Então, eu também mais uma vez te recomendo a ler esse trecho, esse texto. Te recomendo a ler a Bíblia inteira, porque é incrível. Mas, em questão, esse texto aqui também, tá bom? Você percebe que ele está conversando com eles, e óbvio que são críticas, né? Jesus está fazendo algumas críticas
principalmente relacionadas ao dinheiro, né? Ele diz os fariseus que amam, né? Os fariseus que amavam o dinheiro, né? Ou seja, os religiosos que amavam o dinheiro. Então, né, alertando, ó, religiosos, vocês amam demais o dinheiro, hein, meu? Vocês amam demais o dinheiro, então toma cuidado, né? Só que o interessante é que, eu acho que você deve ter aprendido assim também, não sei, que é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Então, era sempre ensinado para nós que o quê? Pode desaparecer o céu e a terra, mas a lei vai continuar firme ali. Firme. Né? Você tem que obedecer a lei, porque a lei está lá e ela não vai desaparecer. E é muito interessante que algumas igrejas, hoje em dia, ainda falam sobre isso, no momento que a gente fala tanto da graça de Jesus, tanto do Evangelho de Cristo, né? De tudo que a gente já sabe do Evangelho, ainda assim as igrejas continuam falando sobre isso, sobre lei. Não, você tem que fazer, porque a lei ela pode passar o céu e a terra, mas a lei não vai passar. Eu tenho certeza que muitos de vocês aprenderam assim, não foi? Eu também. Não, irmão, tem que fazer, porque a lei não vai passar. Não, ela já passou na cruz. E aí, quando a gente fala isso... Pessoal, eu tô falando aqui pros cristãos, tá? Óbvio que pro judeu, pro judaísmo, ela não passou. Eu tô falando para o cristão, tá? Esse vídeo é direcionado ao cristão. Deixa eu esperar minha cachorra tomar acesso de fúria. Quando ela entra nesse acesso de fúria é complicado. Mas ela já vai passar. Tá vendo? Quando você menos espera, ela... E aí quando eu vou falar, ela late. Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu tava lendo esse texto, né? Por conta de outros vídeos, enfim, né? E até estudando alguma temática interessante para a gente colocar aqui nos nossos estudos, nas nossas leituras. E eu percebi, mas foi um negócio assim, presta atenção. Jesus está conversando com os fariseus, ou seja, ele está trazendo um diálogo que não é um diálogo de tipo, é verdade, não, vocês têm razão, não, realmente, não, ele não está falando isso. Ele está contando e dizendo que os fariseus amam dinheiro, né? Quer dizer, eles estavam zombando de Jesus. Ele diz ainda que, olha só que interessante, vocês são os que se justificam a si mesmos. Quantas vezes a gente não se justifica? Isso não é só lá com os fariseus, isso é com a gente hoje também. O que mais se... Olha, a gente é impressionante como o ser humano, ele é um as, ele é muito bom para justificar. Ou essa justificativa é uma justificativa mais leve, ou ela passa para outro, né? Eu sempre brinco lá, já começou lá em Adão, né? Quando Deus perguntou para ele, o que você fez, Adão? Ele já olhou para a mulher e falou, foi ela. Já olhou para a mulher, foi ela. Ele já tirou a responsabilidade dele, achando que ele poderia tirar a responsabilidade dele. Então, a gente é as nisso, né? Eu sei que essa palavra as é de velho, né? Tudo bem, pessoal. A gente é muito bom nisso, tá? A gente tem uma prática incrível para justificar as coisas, né? Seja no trabalho, no estudo, nos relacionamentos, a gente está sempre justificando, a gente nunca tem culpa, a gente nunca está errado. Não é isso, não é bem assim. Não. Hoje está cada vez mais difícil, inclusive. Você pegar alguém que fala, não, você tem razão. Olha, eu concordo com você. Você tem razão no que você está falando. É muito difícil. Ainda mais hoje, nosso país polarizado do jeito que está em tantos assuntos, como é difícil. Então, hoje, nesse país polarizado em tanto assunto, é isso aqui, vocês se justificam a si mesmos. Vocês não precisam de nada. Vocês não precisam de justificativa, vocês já se justificam. Vocês já estão beleza, entendeu? Mas aí ele diz que Deus conhece o coração de vocês. Mas Deus conhece o coração de vocês. Não adianta, entendeu? E aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, eu não vou falar desse trecho em si, vou falar o de baixo, justamente para... Eu estou tentando montar um desenho, um cenário aqui para você entender que Jesus estava num debate ali com eles, um debate acalorado, né? Um debate forte com eles, colocando para eles
como rei de Israel, como rei da terra, como rei do universo, ou seja, como o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Ele estava falando para esses queridíssimos fariseus o que eles deviam fazer. Então o diálogo era esse. Mas aí eu estava lendo, e eu falei, não, mas realmente a lei, né? E que é o que eu tinha aprendido. E aí eu vi, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Eu falei, opa. Ou seja, pessoal, é mais fácil o céu e a terra desaparecer do que você mudar de opinião. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que você mudar a sua hermenêutica, do que você mudar as suas crendices, do que você mudar suas práticas. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que os fariseus aceitarem Jesus como Messias. Era mais fácil. Presta atenção na amplitude deste verso. É muito grande. E é claro que isso se aplica em outras coisas também. Na nossa religiosidade. Naquilo que a gente construiu como uma verdade absoluta. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que você mudar a sua verdade absoluta. Entende que o diálogo está aqui e ele continua lá em cima. Se você subir, ele vem dialogando, Jesus vem colocando. Eu fico imaginando, galera, Jesus hoje na Terra. Como que ele ia se relacionar? Porque os fariseus eram os religiosos. Da época eram os religiosos. E detalhe, hein, pessoal? Eram religiosos da religião judaica, né? Eram os doutores da lei. Você imagina ele hoje, que fora ainda os doutores da lei que existem ainda, você ainda tem os pastores, os bispos, os apóstolos, os padres e a nomenclatura que você quiser dar. Como seria essa relação, né? Será que, de novo, ele iria entrar numa igreja X ou na Y e iria dizer é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que vocês corrigirem isto? Porque não adianta, por mais que a gente tente entender, existem diferenças. E não adianta você virar para mim e falar, mas Alexandre, essas diferenças, elas são diferenças relacionadas a dogmas, a processos da igreja, a doutrinas da igreja. Sim, mas essas doutrinas, esses dogmas, esses processos, isso é tirado de uma interpretação bíblica. Quando você cria um conceito, principalmente no caso que a gente está falando aqui, religioso, ele vem de uma questão de interpretação. Você não cria um dogma do nada. E isso, quando eu entendi isso, gente, eu confesso que eu falei, nossa, mas eu passei anos, muitos anos, achando outra coisa. Eu falei, nossa. Porque é impressionante que logo depois, vai lá, dá uma lida, você vai ver que Jesus fala de outras histórias, né? Usa outras parábolas para contar mais ou menos sobre isso. Exemplificar, exatamente. Você vê, ele fala do divórcio, que é uma clara... Depois que você, lógico, depois que você lê, principalmente esse versículo que eu falei, né, de cair a lei e tal, que a gente está falando aqui, você percebe quando ele fala de divórcio, porque, pessoal, não estava no contexto da conversa. Não estava no contexto da conversa aqui. É como se eu estivesse falando aqui agora com vocês, né? Tô falando aqui desse ponto de Lucas 16. Contasse uma história que não tivesse ligação com o que nós estamos falando aqui, teoricamente. Porque tem. Para quem bate o olho e não lê, talvez com uma atenção maior, parece que não tem nada a ver. O que Jesus está falando agora? Não tem nada a ver, ele estava falando da lei dos profetas. Leis, profetas, profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas. Olha só, hein, as boas novas. E aí logo em seguida havia um homem rico que se vestia... Entende? Jesus está a todo tempo dizendo de graça e lei. No capítulo todo é graça e lei. Graça e lei. E esse é o ponto crítico aqui que a gente tem que botar em questão. Por isso que eu quis fazer esse vídeo para vocês, para justamente, eu quero sua opinião aí, dê sua opinião pra gente, o que você achou desse versículo. Eu entendia, como eu disse para vocês no início do vídeo, mas hoje entendo diferente. E eu queria que você falasse o que você entendeu sobre isso. Não é necessário, pessoal, que a gente comece a rever conceitos, não só religiosos, de tantas outras coisas, nesse país hoje. Aliás, nesse mundo hoje. Olha as coisas que estão acontecendo lá fora. Tão polarizado
que não é o momento da gente pegar esse versículo aqui, eu vou bater de novo, e é como se Jesus estivesse falando pra você, cara, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem, cara, do que você mudar de ideia, do que você mudar de opinião, do que você largar suas práticas equivocadas. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que você olhar pro verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Você sabe, os órfãos, as viúvas, em suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. O problema é que quando eu assumo que o céu e a terra podem desaparecer, mas eu não vou mudar, eu começo a me corromper pelo mundo. Eu começo a me corromper pelos desejos do mundo. Eu começo a me corromper principalmente com a vaidade que puxa justamente a vontade de corromper outros. E aí eu não só me corrompo, eu começo a corromper outros. E é muito difícil, como uma pessoa quando está nessa situação que Jesus coloca aqui, a pessoa está tão envolvida com paradigmas, com as suas próprias convicções, com opiniões hiperbólicas, com coisas fúteis, que poderiam ser facilmente tiradas. O tal do menor traço. Nem o menor traço, entende? O menor traço. Então pensa sobre isso. Será que se a gente começar a exercitar isso, as coisas não vão melhorar? Será? Será que quando você entender que a sua verdade não é absoluta, como a minha não é absoluta, a gente está tateando, a gente está tentando entender, se a gente começar a fazer isso, se amar mais, e justamente buscar dentro de nós, do nosso coração, buscar ter só coisas boas, humildade, começar a dizer, será que realmente eu estou certo? Será que realmente é isso? Pô, mas eu estudei pra caramba tal coisa, eu fui em tal lugar. O que nós estamos falando aqui é muito maior. Está muito acima. Querer entender Deus, querer entender os milagres da vida, está muito acima. Agora, o que também está acima, mas é alcançável, é o amor, o companheirismo, a fidelidade, a paciência, a mansidão. Você vai perceber que está tudo ligado quando você vai lá no texto que fala do amor. Tudo sofre, tudo. Você vai ver que está ligado com isso. Está ligado com você não ser o cara dos céus e a terra desaparecerem e você vai manter a sua posição. É isso. Olha os. Pessoal, olha aí o Facebook. Vocês estão aí no Facebook. Olha aí no YouTube os vídeos. É vídeo de bronca. Eu quero brigar. Eu quero. Dá uma olhada. Quando eu li esse versículo, naquele momento que eu estava bolando o vídeo, eu espero que de alguma forma isso também possa acontecer com você. Se você não concorda comigo, pelo menos pensa, leia, reflita o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que eu estou 100% certo, eu só estou te dando um outro jeito de olhar. E eu tenho certeza que, no mínimo, vai te fazer refletir. E talvez mudar a sua ótica. E aí então, mudar esse traço que para você era tão difícil. E se você chegou até aqui nesse vídeo, tenho certeza que ele foi muito relevante para você. E se foi relevante para você, vou pedir encarecidamente que você compartilhe com seus amigos, dá um curtir aí no vídeo, tá ok? E se você não é inscrito no canal, eu não acredito. Só que hoje é o seguinte, eu vou dar um tempo, eu vou esperar, se inscreve aí. Eu vou esperar, se inscreve aí. Escreveu? Muito obrigado, é isso aí, obrigado. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? E mais uma vez eu agradeço você por ter assistido esse vídeo com a gente. Ó, não esquece do sininho, hein? Ativa o sininho para você ser notificado quando a gente postar novos vídeos, tá ok? E não se esqueça, eu sou apenas um cristão.